Nós vamos estudar hoje Atos. Vocês queriam continuar com Ruth, né? Mas não fizeram o capítulo 5, tá? A gente vai rodando pelos livros, estudando, procurando estudar cada 5 capítulos. E como a gente já estudou Atos 1 a 10, vamos estudar hoje Atos 11. O que aconteceu em Atos capítulo 10? Cornélio. Então, um anjo fala com Cornélio, um anjo fala com Pedro, e aí juntou a fome com a vontade de comer. E resultou então na evangelização de Cornélio e toda a sua casa. A casa de Cornélio era a família dele que estava ali e os funcionários também. Ele tinha funcionários, ele era um homem do exército, um centurião. Então ele cuidava de 100 soldados, uma centena de soldados. Eu não sei se alguns dos soldados dele estavam ali, mas ele envolveu todos naquela evangelização. Foi a primeira vez, irmãos, que o povo de Deus, que começou na Judéia, começou a se expandir, se espalhar. Foi a primeira vez que isso acontece. E no capítulo 11, na continuidade ou na continuação dos planos de Deus para a igreja recém-formada, como que o Salvador Jesus Cristo começa a trabalhar na igreja. É o avanço. Muitas coisas em Atos servem de modelo para nós. Não todas as coisas, mas muitas coisas servem de modelo para nós. Como igreja e também como indivíduos. Cada crente pode ler o livro de Atos várias vezes e você vai começar a se incendiar, vai começar a pegar fogo no seu coração e um amor pelas pessoas, e você vai começar a querer sair do seu canto para que outras pessoas também conheçam aquilo que você conhece. Como o Salvador Jesus começou a trabalhar na igreja? Ele começa a trabalhar na igreja no meio dos judeus, em primeiro lugar, no meio dos judeus. E ele começou a trabalhar no meio dos judeus crentes contra o preconceito. Uma das primeiras coisas que Cristo Jesus tinha que fazer no coração dos judeus crentes era quebrar o preconceito. Quem sabe isso vai falar um pouquinho com você hoje pela manhã, sobre preconceito. E ele começa a trabalhar também com os gentios, a fim de que eles também se convertessem ao Senhor. E ele começa a trabalhar com os judeus e gentios juntos num só corpo. Veja que bonito que o Senhor fez. Ele não queimou etapas. Primeiro precisava trabalhar no coração dos judeus, quebrando o preconceito deles. Depois precisava trabalhar com os gentios, salvando-os. Judeus salvos, gentios salvos. Está faltando uma coisa. Precisava trabalhar com judeus e gentios juntos, para que eles entendessem que eles são um só corpo em Cristo Jesus. Então é isso que fala o capítulo 11 de Atos. Irmãos, o preconceito não atinge o Evangelho. Sabiam disso? O preconceito atinge você, atinge a sua família, atinge a sua escola, o seu trabalho e, infelizmente, atinge até a sua igreja.
mas o preconceito não atinge o Evangelho. O Evangelho não consegue ser afetado pelo preconceito, nunca. O Evangelho verdadeiro, ele não vê barreiras para a pregação dele mesmo, do Evangelho. Na sua igreja pode ter preconceito, porque está no coração das pessoas, o preconceito. Mas no coração do Evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo propriamente, e todo o ensino é envolvido na pessoa de Cristo, não há preconceito. E não há mesmo, meus irmãos. Querem prova disso? Aonde o Evangelho ainda não entrou? É uma pergunta. Aonde o Evangelho ainda não entrou? Não existe. Ele pode não ter chegado numa aldeia, mas não foi por causa de preconceito. Não existe isso. No Evangelho não existe preconceito. Aonde o Evangelho chega, há uma aceitação. A mensagem do Evangelho já é: venham. E quando o Evangelho atinge alguns corações, eles fazem o quê? Eu vou. E junta os pecadores com o Evangelho, e esses pecadores são transformados, e eles passam também a pregar o Evangelho para os outros. Não existe nenhum preconceito no Evangelho. Agora, nas igrejas, nas pessoas das igrejas, aí há sim. Porque talvez elas não estão entendendo completamente o que é o Evangelho. Versículo 1, alguém pode ler? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, e também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Depois daquela pregação, Pedro sai de Jope, vai até Samaria, né? Vai até Samaria, ou é Cesareia? Samaria, obrigado. Ele vai, prega o Evangelho, as pessoas se convertem, inclusive a conversão dessas pessoas foi algo assim inusitado, ou seja, não é comum acontecer. Enquanto Pedro estava pregando, o Espírito caiu em cima das pessoas. E as pessoas começaram a falar em línguas, engrandeceram a Deus e está tudo resolvido. Foram salvas por Cristo Jesus. E aí foram batizadas. Pedro ia fazer o quê? Se converteram, foram batizadas. Aí, essa informação de que aconteceu algo extraordinário em Samaria chegou até Judeia. E a Judeia era o centro, não é? O centro de propagação do Evangelho, que por enquanto só estava propagando na vizinhança mesmo, não estava indo tão longe assim, ou mais longe, não é? E chega ao conhecimento dos apóstolos, porque embora Pedro fosse um apóstolo, ele não era os 12 apóstolos. Então chega o conhecimento aos demais, né, os apóstolos, e também aos irmãos, os crentes em Cristo Jesus, que eram judeus, todos judeus. E qual a informação que chegou? Gente, vocês não vão acreditar. Sabe quando a pessoa está ansiosa por falar alguma coisa diferente? Vocês não vão acreditar. Os gentios estão aceitando a mensagem e recebendo a palavra de Deus. Posso ouvir um aleluia? Que aleluia o quê? Como assim? Explica esse negócio aí. Essa mensagem é patenteada. Essa é uma franquia. Essa mensagem é nossa, dos judeus. Se alguém vai receber essa palavra, se alguém vai receber o Espírito Santo, tem que ser tudo muito organizado. Temos que mandar uma comitiva, e aí a gente coloca as mãos sobre as pessoas, e aí elas recebem o Espírito Santo.
Provavelmente eles pensavam, aí ela faz um curso conosco, aí ela aceita ser batizada, os homens aceitam a ser circuncidados, e aí a gente dá um título para eles chamado prosélitos. Então chega essa mensagem de que gentios estavam recebendo a palavra de Deus. O preconceito, ele não atinge o Evangelho. Você pode tentar brecar o Evangelho para ele não chegar em certas pessoas, mas você não consegue. Porque a palavra de Deus é viva por si própria. Teve alguém no Antigo Testamento que queria bloquear também a mensagem para algum povo. Quem era? Jonas. Jonas, ele não queria. Era só por preconceito? Também. Mas é porque aquelas pessoas para as quais Deus queria enviar uma mensagem para que elas se arrependessem, eram pessoas muito cruéis. Eram pessoas que, quando prendiam seus inimigos, os prisioneiros de guerra, eles eram torturados, eles eram mutilados. Então Jonas, ele achava que eles não mereciam a mensagem. Então nós começamos a tomar umas certas liberdades que nós não deveríamos. Começar a escolher para quem que a mensagem pode chegar e para quem a mensagem não deve chegar. Eu me lembro que uma vez eu ia sair da escola onde nós trabalhamos para cuidar dos meus sogros em São Paulo, e aí nos ofereceram uma igreja para cuidar. E essa igreja, a igreja da qual eu era membro, é uma igreja que foi fundada por judeus, por um judeu. Ele se converteu e ali aquela igreja funcionava como um centro de evangelismo para os judeus em São Paulo. Até hoje é assim. Até hoje tem o pastor Alexandre Dutra, né, que prega para os judeus em São Paulo, vai a Israel também. E eu eu preenchi todo o formulário para entrar naquela agência missionária, que já era a minha igreja mesmo. Aí uma pessoa falou para mim, mas você vai pregar para esse povo é muito teimoso. Esse povo é muito teimoso. Então é como se estivesse falando para mim, deixa para lá. Então nós às vezes temos isso. Agora imagina um povo trabalhando, missionários trabalhando com judeus. Tem a missão para evangelizar judeus. E tem a missão para evangelizar muçulmanos. Os amigos de Ismael, por exemplo. Será que esses que evangelizam judeus, eles falam, não, eu só evangelizo judeu. Eu não vou evangelizar os amigos de Ismael porque eles são inimigos dos judeus. Todo preconceito é possível na nossa mente. E nós vamos formando na nossa mente justificativas. Para esse aqui não vou não. Então tem várias justificativas que estão na nossa cabeça, embora a gente tenha medo de falar em voz alta, né? Alguém com a pele clara poderia falar, não, para gente de pele escura não. Alguém de pele escura pode falar, não, pregar para esses branquelos não. Alguém que tem uma família bem estruturada, casado com uma pessoa do outro sexo, evidentemente, né? É o único casamento que existe. Talvez ele fala, eu não vou pregar para uma pessoa que tem relação com pessoas do mesmo sexo. Isso é horrível. Eu não vou fazer isso. Isso é ofensivo. Essas pessoas não merecem. Notaram? Nós sempre temos alguma justificativa para não pregar para algumas pessoas. Eu não vou pregar para ciganos.
Porque ó, você já viu o jeito que eles vivem? Não é um jeito certo de viver. Não vou pregar para eles. Então nós estamos sempre qualificando e desqualificando pessoas que merecem o Evangelho. Pregar para índios? Por que pregar para índios? Não. Eles que aprendam a viver igual a gente. Não vou viver igual a eles ou no meio deles. Muito longe, muito dispendioso, ou é um jeito errado de viver a vida. Nós sempre estamos escolhendo para quem a gente pode pregar, quem a gente não deve pregar. E com isso, meus irmãos, nós encontramos muito preconceito dentro do nosso coração. Mas saiba, o Evangelho não tem preconceito. O Evangelho mesmo não tem. Se tem em você, certamente tem, e tem em mim também. E a gente não quer nem falar em voz alta, né? Porque são situações também da vida. Quando tem esse preconceito, saiba, você não está revestido do Evangelho. Não estou falando que você não é salvo, mas quem está te capacitando não é o Evangelho de Jesus Cristo. Quem está te motivando não é o Evangelho de Jesus Cristo. É só a sua preferência pessoal. Os irmãos ouviram isso, não é? O preconceito ele acaba sendo supervisor, um policial, um juiz. Preconceito sempre é assim. Ele fica decidindo o que é bom, o que é melhor. Versículo 2. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão. Então, Pedro foi até Jerusalém, ele subiu. Aqueles que sabem um pouquinho do mapa, né? Se você pegar um mapa, você vai ver que um mapa plano assim, né? Samaria fica acima, Jerusalém fica abaixo. Mas sempre que fala Jerusalém, não importa onde estiver, sempre vai falar subiu. Subiu para Jerusalém. Porque Jerusalém era no Monte Sião. Então, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Então, sempre, né? Vai para Jerusalém, subiu para Jerusalém. Então, quando Pedro sobe até Jerusalém, ele encontra lá os que eram da circuncisão, aqueles que falavam que alguém para seguir a Cristo tem que ser circuncidado. Então, é um erro, não é? Porque o Evangelho não é isso. Isso aí foi algo dos judeus, Deus deu para os judeus, mas quando começa a igreja não existe mais isso, de que alguém, os machos, né, tem que se circuncidar para seguir ao Senhor. Hoje você vai encontrar variações disso, né? Pessoas, se ele é crente, ele tem que ter o botão até aqui, né? Tem que estar abotoado até aqui. Ou... vocês sabem que antigamente tinha um jeito de carregar a Bíblia, né? Então, o batista carregava a Bíblia assim. O Assembleia de Deus carregava assim, no coração. E tem uns que, como eu, carregava assim. Quando eu era moleque, é assim que eu carregava a Bíblia, né? Oi. Tá passando um rosto carrancudo, né? Não pode rir. Eu era de uma igreja que na distribuição da ceia do Senhor, os líderes só iam de terno preto. Tinha que ser de terno preto. Então, essas coisas confundem ou não confundem com o Evangelho? Qual foi o pedido de oração do Mateus Capocci? Qual a dificuldade? Que lá há muito sincretismo. E aí o irmão Paulo explicou o que é sincretismo. Então nós misturamos também algumas coisas e começamos a achar que aquilo é a essência do Evangelho.
Algumas pessoas, por exemplo, não vão comer carne de porco. Algumas pessoas não vão trabalhar no sábado. E assim por diante. E elas começam a confundir com o Evangelho. E começam a ser policiais e supervisores das outras pessoas. E isso então, nisso reside também o preconceito. Tornar-se juiz sobre os outros. O preconceito acaba sendo um irmão gêmeo do legalismo. Versículo 3. Atos 11, 3. Entrastes em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Nem falou de pregar o Evangelho. Você entrou na casa de um gentil e você comeu com eles. Agora veja que Pedro, ele tinha vindo de qual cidade? Alguém lembra? Jope. E ele estava morando na casa de quem? Simão. Qual era a profissão de Simão? Curtidor. Curtia a vida doidado, é isso? O que era um curtidor? Isso, mexia com couro. Então ali tinha bicho morto, esfolado, couro pendurado, pregado com umas tachinhas, um prego para esticar, passava lá produto para secar. Então era um cheiro terrível ali de carniça, na casa de um curtidor. Então Deus já estava preparando Pedro na casa aonde havia bicho morto, bichos imundos, no sentido religioso, porque os judeus tinham isso. E para completar, Deus baixa aquele lençol lá e com um monte de bichos nele. E aí ele falou: mata e come. Então veja que Deus já estava trabalhando na mente de Pedro para quebrar o preconceito. Então quando ele sai de Jope, ele já sai quebrantado. Porque Deus não está falando de bicho, Deus está falando de gente. Os bichos eram apenas uma ilustração do que Pedro faria. Ou seja, você vai entrar na casa de pessoas incircuncisas, que não são do povo de Deus. Você vai comer na casa deles. Pedro já estava sendo treinado para isso. Na igreja, se for uma igreja sem preconceito, você já está sendo treinado para isso também. Que você encontra pessoas que não são certinhas igual você. São pessoas que andam no modo bem errado. Mas você já é treinado para tolerar essas práticas delas, não no sentido de que você vai pegar para você essas práticas, mas tolerar no sentido de o Evangelho é maior do que isso. É muito mais importante o Evangelho do que eu ficar falando o que ela pode e o que ela não pode fazer. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, aqui, não pregar o Evangelho propriamente, mas aqui na região, eu me assustei com a quantidade de imagens que havia nas paredes. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Aqueles cordonês, aqueles barbantes, né? Um monte de quadro pendurado. E uma vez pregando, eu comecei a pregar contra aquilo lá. E falando para a pessoa: o senhor tem que tirar isso da parede. Mas eu descobri depois que eu estava errado. Aquilo estava me incomodando. E eu queria que ele tirasse da parede, porque aquilo estava me incomodando. Mas eu tinha que pregar primeiro o Evangelho. Depois ele decidiria o que ele ia fazer com aquelas coisas. Às vezes você vai pregar o Evangelho com uma pessoa com cigarro na boca e fumando.
eu já aprendi que eu não tenho que falar para a pessoa apagar o cigarro, e às vezes a pessoa quer fazer isso, né? Mas a gente não tem que forçar nada disso, senão nós vamos confundir o Evangelho com... O que é o Evangelho? É tirar as imagens da parede. O que é o Evangelho? É tirar o cigarro da boca. O que é o Evangelho? É não ter práticas imorais, não ir em lugares onde tem práticas imorais. A gente começa a confundir. Isso não é o Evangelho. O Evangelho faz essa limpeza, mas o Evangelho, ele vem antes disso daí. A apresentação de Jesus Cristo. E Pedro, ele está sendo acusado, supervisionado, e tem árbitros sobre ele. Você fez isso. Qual a mensagem que chegou? A mensagem que chegou é que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Em vez de falarem aleluia, glória a Deus, eles falam: você entrou na casa de gentios. Como é que eu vou pregar o evangelho se eu não entrar na casa deles? Como é que eu vou pregar o evangelho se eu não conversar com eles? Nós só podemos alcançar os perdidos se nós formos até os perdidos. Ou se eles vierem até nós e falarem: eu quero ouvir a palavra de Deus, prega aí para mim. Vou pregar assim, pode afastar um pouquinho? Nós não podemos fazer isso. Se você me visse num bar, você ia pensar o que de mim? Se você pensasse que eu estou lá no bar bebendo, eu ficaria muito decepcionado com você. Mas eu acredito que você ia pensar: olha, de alguma maneira o Pércio entrou ali porque ele começou a bater papo com alguém, a pessoa falou que ia entrar, vem aqui comigo, aí ele está lá dentro pregando. Eu acho que você ia pensar isso de mim. Eu ia pensar isso de você também. Espero que de todos, eu não sei se de todos, mas... Se você me vir numa situação meio diferente do que a igreja, a primeira coisa que você tem que pensar é: ele ama os perdidos. E ele está nessa situação por alguma razão que vai exaltar o evangelho. É isso que você tem que pensar de mim. É assim que eu vou pensar de você também. Mas quando nós nos tornamos supervisores e juiz das pessoas, a primeira coisa que nós pensamos é: ele está enchendo a cara. Ué, eu nunca enchi a cara, por que você está pensando isso de mim hoje? Não é? Porque as nossas obras nos justificam, concordam? Se uma pessoa anda de uma maneira todo o tempo e de repente você vê de uma outra maneira, em primeiro lugar tem que ter alguma explicação, que não é aquilo que eu estou imaginando, o pior. Então Pedro, ele está sendo acusado por pregar o evangelho. Que triste isso, não é? Acusado por pregar o evangelho. No versículo 4 em diante, como que se combate o preconceito? Bom, vamos lá, eu quero perguntar para a Letícia Olling. E aí, Letícia Olling, como que combate o preconceito? Boa pergunta. Patrícia, como que combate o preconceito? Boa pergunta também. Monique, boa pergunta? Você falou que boa pergunta. Val, como combate o preconceito? Não sendo preconceituoso. Mais alguma mulher? Porque eu vou começar a perguntar para os homens, aí eles vão dar o show, gente. Olha o preconceito, estão vendo? Ô Neto, como combate preconceito? Imitando a Cristo. Hã? Imitando a Cristo. Imitando a Cristo?
Cristo não era preconceituoso? Tem algum exemplo de que ele não era preconceituoso? Quando ele falou com a mulher samaritana lá. Certo? Vou falar com todos. Aham. Quando ele curou os leprosos também. Curou os leprosos, aí. Olha, meus olhos. Viu? Deixa eu falar. Através do exemplo, né? Exemplo. Agora, eu não estou aqui, no momento não dá para eu dar exemplo de nada, tá? Como que eu, numa situação assim, estou conversando com as pessoas, não dá tempo de eu mostrar para você agora como combater o preconceito. Você tem que me ver no dia a dia, se eu sou preconceituoso ou não. Dando uma palestra é uma coisa. Mas eu quero, mesmo assim, eu quero ajudar as pessoas a combater o preconceito. Como que a gente faz? Pedro, ele vai fazer isso agora, dando explicações. Quando nós começamos a dar explicações para as pessoas, eu dei algumas aqui, né? Alguns exemplos. Quem sabe a gente começa a quebrar o coração das pessoas. Quando a gente começa a dar informações para as pessoas. E quando a gente começa a conhecer as pessoas contra as quais nós tínhamos preconceito. Quando essas pessoas começam a ficar perto de nós por alguma circunstância, aí nós começamos a quebrar o nosso preconceito. O preconceito, ele é uma histeria coletiva. Ninguém é preconceituoso quando é criança. Sabiam disso, né? As crianças não são preconceituosas. Elas começam a obter informações ruins dentro de casa. É dentro de casa que se aprende o preconceito. Quando elas estão com os amiguinhos, elas não têm preconceito. Mas quando elas chegam em casa, cuidado, viu? Cuidado porque... Aí você preenche o porquê com você, tá? Mas é em casa que nós aprendemos o preconceito. Aí junta uma casa com outra casa, com outra casa, aí faz um conceito prévio, antes, né? E aí as pessoas começam a ter uma histeria coletiva. Aí nós frequentamos também uma casa virtual chamada... Igreja física. Internet. Redes sociais. Rede social é preconceituosa? Rede social, se você é uma pessoa que lê muito rede social, provavelmente você já está dentro de alguns nichos. Nicho quer dizer um compartimento, né? Um grupo, um lixo mesmo. Aí você... não era assim. É porque você está muito em rede social, você ficou assim. Você começou agora a ter a opinião dos outros na sua vida. E isso começa a prejudicar também no Evangelho. Já pensou se eles me virem com tal grupo de pessoas? Nós precisamos então pensar nas explicações de preconceito. E Pedro começa agora a explicar. E quando a gente começa a ouvir a explicação, a gente vai amolecendo. Veja o versículo 4, alguém pode ler? Senhor, permite-me só fazer faz favor. Pensando que essa luta, né, contra o preconceito, eu mesmo humanista, está muito relacionada não só com uma mudança de ideia, né, mas você ter atitudes concretas, né, quer dizer, você tem que se movimentar, sair de onde você está, talvez em direção a algumas pessoas. Sim. Eu lembro também de uma história de um pastor amigo meu que trabalhou em Portugal, dizendo que tive dificuldade em pregar, não propriamente porque ele não era evangelista,
Sim. Uma maneira que ele descobriu para que ele pudesse ter um contato com as pessoas, ele não falou o bar propriamente, no entanto, talvez seria um exemplo de situações de comércio. Então, por exemplo, ele ia em alguns lugares ali comprar algumas coisas, talvez nem tinha tanta necessidade, mas comprando-as, as pessoas obrigatoriamente tinham que ouvir de alguma maneira. Então, eu achei interessante. Sim. Pode ser que teria algum lugar parecido com comércio assim, de bebidas. Claro, não vai tomar bebida alcoólica, talvez, mas uma situação comercial, a fim de que ele pudesse ter um relacionamento com as pessoas. Né? Começou a frequentar lugares que não seria normal para ele, né? Exatamente. Então ele fez alguma coisa, né? Isso, fazer alguma coisa. Pedro jamais ia fazer o que ele fez, pode ter certeza disso. Mas Deus chacoalhou a vida de Pedro. De alguma maneira, né? Você já sabe qual foi a maneira, no capítulo 10. Ele de repente está dentro da casa de pessoas que ele não iria. Então Deus vai dar uma chacoalhada em nós também. Ele vai nos dar oportunidades. Nós precisamos usar, às vezes, até a zombaria dos incrédulos, quando há, e não ficar ofendidinho, né, com isso. Eu contei várias vezes aqui, vou contar mais uma vez. Eu estava indo ensaiar o meu conjunto. Ninguém aqui sabe o que é conjunto, tá? Eu ia ensaiar o meu conjunto. E estava lá com violão, com uma alça, violão, e andando pela rua. Pela rua até chegar na igreja que a gente ia ensaiar o nosso conjunto. Aí, uma fábrica de torneiro mecânico. Um monte de homem lá, torneiro mecânico. Era o momento do... Eu não sei se era... Acho que era café da tarde, café da tarde. Eles estavam lá, tudo sentado, tudo com a mão, assim, cara, tudo... Vocês conhecem torneiro mecânico, né? Tudo cheio de fuligem. E com aquele linguajar, né? Aí eu passei, eles viram, estava na cara que eu era crente, né? Aí eles falaram, canta aí uma musiquinha para nós. Aí eu podia, né, fazer igual uma moça quando os homens mexem com elas. O que elas fazem? Elas fingem que não está ouvindo, né? Pelo menos era assim que minhas irmãs faziam, né? Finge que não está ouvindo. Quando os homens começaram a falar, finge que não está ouvindo. Eu podia fingir que não estava ouvindo. Mas eu era um evangelista antes, viu, irmãos? E aí eu peguei, parei, fui até eles, tinha lá uns 8 ou 10. Aí eu tirei da capa o violão e aí eu comecei a cantar, música que eu sempre gosto. Pega um violão, é a primeira que eu canto. Qual que é, Lelê? Comecei a cantar Nas Estrelas. E cantei. Todo mundo ficou parado, quieto. É como se eles começaram a ficar sem graça. Aí eu terminei a música. Valeu, viu? Obrigado, tal, foi muito bonito, tal. Daí dei uma palavra lá e fui embora para ensaiar o meu conjunto. Aquilo foi muito bom para mim. Eu não faria isso de jeito nenhum normalmente. Mas o Senhor tocou no meu coração. Foi um momento de... Eles estavam zombando de mim, tá? Antigamente era difícil ser crente. Queria informar isso para vocês. Na escola, na rua, todo lugar. Era difícil ser crente. Eles zombaram de mim, mas eu dei uma contrapartida. E eles recuaram. E foi muito bom pregar o evangelho assim. Então, nós vamos ficar... Hoje fala mimimi, né? Nós vamos ficar com mimimi, que as pessoas zombam da gente porque são diferentes de nós. Não, nós vamos entrar nessa luta. Tem uns alunos de PNL, parece que agora não tem, mas tinha uns alunos de PNL skatistas, ex-skatistas, né?
Eu digo ex-skatistas no sentido da tribo mesmo, com as práticas, não é só subir numa prancha não, tá? Tem umas coisinhas envolvidas que eu não vou falar para vocês. Sabe o que eles fizeram? Eles iam segunda-feira, de sábado também, eles iam na pista de skate que tem aqui no lago, eles iam evangelizar os skatistas. Conseguiram muitas amizades ali com eles. Não, eu saí desse movimento, eu saí desse meio, eu não volto para lá nunca mais. Volta sim, volta para pregar o evangelho para eles. Então são práticas que nós podemos ter e Deus pode nos ajudar. Claro, não vai ficar fazendo coisas aí só porque lá na igreja falou, agora você vai se enfiando em todo quanto é lugar. Deus vai te dar a sabedoria no momento certo, tá bom? Vai orando. Pensei em fazer outro dia um culto ao ar livre aqui de quarta-feira. Não sei se a gente ia disputar demais com outras pessoas, né? Mas talvez tenha maneiras de nós, em vez de ficarmos tão ofendidos, nós partirmos para o encontro, o contato. E foi isso que Pedro fez. Não porque Pedro faria naturalmente, mas porque o Espírito Santo levou a isso. Versículo 4. Já lemos, né? Então ele passa a fazer uma exposição em ordem. Explicando, orientando, instruindo, dando exemplos, as pessoas podem quebrar o preconceito. E aí nós vamos ter crentes que não são preconceituosos. As pessoas falam, na sua igreja pode tal pessoa, pessoas com tais práticas? Eu falei, pode, na minha igreja pode tudo. Só não pode ser membro. Mas entrar ali, ouvir a palavra de Deus, nunca, eu acho, né? Nunca vão acusar a nossa igreja de fui maltratado ali. Não fui bem recebido por causa disso. Já 2 vezes, ou 3 até. Uma foi lá na 7 de setembro. Uma vez a gente não era daqui, tá? Era de outro lugar. Mas 3 vezes já no ministério entra cigana. Entra e para o culto, porque queria pedir oração. A gente fala esse é o motivo de oração, e a gente ora. Já frequentaram também algumas mulheres, homens nunca entrou homem, mas mulheres ciganas já entraram na nossa casa. Já tivemos, a nossa igreja teve vizinhos ciganos. A gente tratava muito bem, mas quero dizer que uma pessoa da igreja falou, por que ficar recebendo essas pessoas dentro da igreja? Então, meus irmãos, nós temos preconceito dentro de nós, sem dúvida nenhuma. Nós temos que lutar contra preconceito, porque é muito fácil ter preconceito. Versículo 5 ele vai explicando então. Alguém pode ler? Eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase. Tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixando do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Tudo isso aqui já aconteceu, ele só está dando a explicação como que ele chegou na casa de um gentil, porque a acusação qual é? São 2. Você entrou na casa de incircuncisos, né? E comeu com eles. E aí ele está explicando. Versículo 6. E quando nele os olhos considerei e vi os animais da terra, quadrúpedes, feras e répteis e aves do céu. Então ele viu aqueles bichos. Será que Deus está preocupado com os bichos? Será que o ensino é sobre bichos? Não, não é sobre bicho. Mas pensa que cada bicho desse é um grupo que você jamais ficaria junto com eles. Você não se contaminaria com esses grupos. Pensa um grupo aí. Esse aqui não. Jamais ficaria com eles. Houve um tempo que os crentes tinham respeito. Eu estava
nós fomos visitar uma igreja em São Paulo, em Osasco, na minha juventude, tá? Faz muito tempo. Osasco era um lugar muito perigoso. E aí nós tínhamos que atravessar a Praça da Luz, às 10 horas da noite, na volta. Lugar perigosíssimo. Boca do Lixo em São Paulo era muito perigoso. E aí tinha umas prostitutas ali e elas vieram mexer com a gente. E aí quando elas vieram mexer com a gente, eu já não carregava mais a Bíblia aqui, tá? Eu carregava aqui. E elas viram a Bíblia e aquela cara de soldado, né? Aí, não, são crentes. Aí elas mudaram o discurso delas. Falaram, ora por nós. Aí nós falamos, vamos orar por vocês. Então houve tempo, talvez há ainda esse tempo hoje, que há um respeito muito grande pelos crentes, pela palavra de Deus, a Bíblia. Mesmo porque muitas dessas pessoas são filhas, né? De pessoas que eram de igreja. Então ele não está falando de bicho, ele está falando de gente que é diferente de você. Tem várias pessoas, vários grupos que são bem diferentes de vocês. Tem pessoas que ainda não conseguiram vencer a questão do nordestino. Né? Tem pessoas que ainda têm esse problema. Estou só citando, tá, grupo? Tem sulista que ainda tem problema com alguém de São Paulo. Imagina mais para cima, né? Então as pessoas têm problemas regionais. Imagina um grupo que é muito diferente desses ainda. Nós somos cheios de preconceitos. Deus não está falando de bichos, Ele está falando de gente diferente da gente. Versículo 7. E ouviu a voz que lhe dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, olha, estou treinando você, Pedro. Não fica pensando que as outras pessoas que não são judeus ou judias não são gente. Não fica pensando que os outros grupos não merecem o Evangelho. Eu estou ensinando você isso, Pedro. Versículo 8. Ao que respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Então Pedro já vai se desculpando para o Senhor. Não, eu não como nada que seja comum, ou seja, não é santo. Imagina, coisa morta. Essas coisas mortas não entram na minha boca. Imagina coisa viva. Gente de outro povo. Não, isso aí não. O Senhor não sabe que eles comem carne ao molho pardo? Molho pardo é banho de sangue em cima da carne. O Senhor não sabe que eles têm relação sexual com irmãs? Os romanos tinham. O Senhor não sabe que eles têm umas práticas bem imorais? Eu não vou com eles de jeito nenhum. Assim como eu não como esses bichos aí, eu também não ando com pessoas assim. É contra o povo do Senhor. Versículo 9. Então a voz falou de novo do céu: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Deus está falando, pode andar com essas pessoas. Se é para evangelizar, está liberado. Se é para evangelizar, e às vezes evangelizar não é só falar de Jesus, tá? Às vezes é criar relacionamentos. Então, para criar relacionamentos, até chegar na pregação do Evangelho, você tem que tomar um café com a pessoa, você tem que conversar um pouco com ela, perguntar da família. Vai fazer uma visita lá em casa? Posso ir na sua casa? Você vai ver como as portas começam a se abrir. E essa foi a segunda vez, e Pedro ainda recusou. Aí teve mais uma vez. Então Pedro era um homem que ele queria ser muito fiel. Ele está como que justificando para eles: gente, eu até tentei, tá?
Eu até tentei não me misturar, mas não teve jeito. Deus mandou eu ir até a casa da pessoa. Versículo 10, e a gente vai terminar com o versículo 10. Se sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu no céu. Depois de 3 vezes tá bom, né? Se não aceitou agora, já era. Aí Deus recolheu para o céu. Ou seja, Pedro estava ganho pelo Senhor. Será que nós já fomos ganhos pelo Senhor? Nessa questão de preconceito? O que está faltando para nós? É claro que eu não quero viver como determinadas pessoas vivem. Não se trata disso. Eu ainda acho que elas estão vivendo de maneira errada. Ainda não gosto do jeito que elas vivem. Mas essa não é a questão. A questão é, só tem uma maneira de alcançar essas pessoas. É nós estarmos no ambiente dessas pessoas. Que Deus abençoe aos irmãos, que os preconceitos sejam quebrados e que a gente não faça como muitos crentes têm feito. Eu me lembro de uma irmã, quando nós estávamos falando de evangelizar um certo grupo de pessoas, ela falou, Deus me livre. Ela falou assim, Deus me livre. Que Deus livre os irmãos de uma atitude assim também. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós somos confrontados que nós precisamos amar a essas pessoas com o amor de Cristo Jesus, que foi perto de pessoas doentes, perto de pessoas desprezíveis. Ele até quebrou um pouco e bastante até da própria cultura dele. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude. Ajuda-nos a não sermos mal interpretados, mas que o Senhor, a Deus, coloque no coração de cada um que o Teu povo ama as outras pessoas. E é assim que vamos alcançá-las. Em nome de Jesus que oramos. Amém.